Olá pessoal, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo serão apresentados os conceitos de atividade e coeficiente de atividade em soluções. Então, no estudo de misturas, a atividade de uma substância pode ser definida como um parâmetro termodinâmico utilizado para substituir grandezas de concentração em equações da termodinâmica química para expressar desvios da idealidade. É bem semelhante ao que foi visto num vídeo anterior, no contexto de gases, mas aqui nós vamos focar mais nas questões envolvendo soluções e mais ainda nas soluções líquidas. De maneira geral, para uma substância J, nós podemos definir a atividade de diferentes formas, dependendo da escala de concentração utilizada. Então, ela pode ser definida como, por exemplo, o produto entre um coeficiente de atividade vezes a fração molar. Nesse caso, tem-se um coeficiente de atividade na escala de fração molar. Pode ser definida também em termos da concentração molar. Então, a gente utiliza aqui o coeficiente de atividade na escala de concentração molar. A concentração molar é dividida por 1 mol por litro, visto que, como visto no vídeo anterior, a atividade é um parâmetro adimensional. E também pode ser definida na escala de molalidade. Então, nós vamos ver na sequência do vídeo alguns exemplos de como a utilização da atividade facilita a descrição termodinâmica de soluções. Comecemos, portanto, para a expressão do potencial químico de um solvente numa solução qualquer. μA, ou seja, o potencial químico do solvente A na solução, é igual a μA asterisco, que é o potencial químico do solvente A puro, mais RT ln de PA, pressão parcial de vapor do solvente na solução, sobre PA asterisco, que é a pressão de vapor do solvente puro. Se a solução for ideal, a gente sabe que PA sobre PA asterisco é igual a XA. Isso aqui é a lei de Raoult. Portanto, a equação pode ser escrita como μA igual a μA asterisco mais RT ln de XA. Se a solução não for ideal, a razão PA sobre PA asterisco será diferente de XA. Entretanto, para que a gente consiga escrever a equação para a solução não ideal de maneira semelhante à equação ideal, a gente chama PA sobre PA asterisco da atividade de A. Com isso, a gente pode escrever que para uma solução não ideal, μA é igual a μA asterisco mais RT ln da atividade de A. Interessante observar que passa-se da solução ideal para a solução não ideal, substituindo XA pela atividade de A. A atividade de um solvente pode facilmente ser medida experimentalmente através de medida de pressão de vapor, como mostrado na equação a seguir. Se a gente utilizar a relação da atividade, ou definição da atividade, como sendo o produto do coeficiente de atividade vezes a fração molar, a equação vista no slide anterior pode ser reescrita dessa forma, em que se utilizou a propriedade dos logaritmos. Logaritmo de γx é igual ao logaritmo de γ mais logaritmo de x. É conveniente escrever dessa forma, pois assim é possível separar a componente ideal da componente não ideal, de maneira a condensar todo o desvio da idealidade no termo do coeficiente de atividade. Utilizando essas relações, é possível definir o coeficiente de atividade do solvente na escala de fração molar, como mostrado aqui. Aqui na equação do potencial químico, se passou o potencial químico do solvente puro para a esquerda, dividiu por RT e depois fez E elevado aos dois lados da equação, para chegar nesse resultado. Para o soluto, há diferentes abordagens possíveis, dependendo da escala que se vai utilizar e dependendo do potencial de referência que se vai utilizar também. Entretanto, é conveniente partir da equação de uma solução diluída ideal, como mostrada aqui, sendo μB o potencial químico do soluto na solução, μB asterisco o potencial químico do soluto puro, PB a pressão parcial de vapor do soluto na solução e PB asterisco a pressão de vapor do soluto puro. Para soluções diluídas ideais, utiliza-se a lei de Henry para rearranjar a equação como segue, ou seja, PB foi substituído por XB e KB e depois se utilizou a regra do logaritmo. O termo μB asterisco mais RT ln de KB sobre PB asterisco é constante e é conveniente chamá-lo de um potencial de referência e escrever a equação como segue.
Aqui eu chamei essa soma de μBH. No caso de soluções não ideais, não há essa igualdade, ou seja, PB é diferente de XB-KB. Entretanto, para se chegar a uma equação para soluções não ideais que seja semelhante à equação ideal, a gente escreve a igualdade substituindo a fração molar pela atividade, que nos permite chegar a uma equação muito semelhante para as soluções não ideais, em que a única diferença reside na substituição da fração molar pela atividade. Utilizando a definição vista anteriormente, e de maneira semelhante ao que já foi discutido para o solvente, podemos escrever o potencial químico para o solvente, para o soluto, melhor dizendo, numa solução não ideal, separando a componente ideal da componente não ideal, de maneira a condensar o desvio da idealidade no termo que envolve o coeficiente de atividade. Semelhantemente ao visto para o solvente, podemos ter uma definição para o coeficiente de atividade do soluto na escala de fração molar. Nesse caso, é importante ter em mente que a gente optou por utilizar como potencial de referência o potencial do soluto de uma solução diluída ideal, o μBH aqui. Você pode encontrar em diversos livros um outro potencial de referência. Por fim, vamos ver como é que a gente pode expressar o coeficiente de atividade na escala de molalidade. Então, aqui é a equação vista anteriormente para um soluto de uma solução diluída ideal, que, se for bem diluída, pode ser escrita assim, em que a fração molar foi escrita como NB sobre NA. A forma correta da fração molar é NB sobre NA mais NB, mas considerando que NA é muito maior, podemos escrever assim. Essa equação pode ser rearranjada como segue, em que NA foi substituído por a massa de A sobre a massa molar, que pode ser escrita como demonstrado aqui, e pode ser rearranjada dessa forma. Okay? Aqui o argumento do logaritmo foi multiplicado por B grau sobre B grau. B grau é a molalidade padrão, 1 mol por quilo. Esse artifício é utilizado para fazer com que os termos nos logaritmos fiquem adimensionais. Esse artifício é correto, visto que multiplicar um termo por B grau sobre B grau é igual a multiplicar por 1, que não muda nada. De maneira semelhante ao visto para o solvente, essa soma μBH mais RT ln da massa molar de A vezes a molalidade padrão é uma constante que eu chamei por conveniência de μBBzinho. Essa equação descreve o potencial químico de um soluto de uma solução diluída ideal na escala de molalidade. Para escrever a mesma equação para uma solução não ideal, basta substituir a molalidade pela atividade. Nesse caso, a atividade é igual ao coeficiente de atividade na escala de molalidade vezes B sobre B grau. Seguindo a mesma lógica feita nos casos anteriores, podemos separar a componente ideal da componente ideal e definir aqui o coeficiente de atividade do soluto na escala de molalidade. Portanto, utiliza-se a atividade das substâncias no lugar da concentração molar, molal ou fração molar, quando se trabalha em soluções não ideais. A escolha de determinada escala de atividade é totalmente arbitrária, pode ser feita de acordo com a conveniência. Não há uma escala mais correta que a outra, isso é um ponto bem importante. Se tiver bem definido o coeficiente de atividade e atividade, você pode usar qualquer escala. Para solutos não voláteis, a atividade e o coeficiente de atividade podem ser obtidos através da equação de Gibbs-Durren, como será demonstrado em outro vídeo, um exemplo bem interessante. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.